Sakamoto, retomando aquele ponto que você destacou sobre o Marçal, porque ele estava no SBT e faz sentido que ele tenha um discurso diferente porque o alcance é maior. Trazendo para o Nunes, ele estava num podcast voltado para a extrema-direita. Naquele ambiente interessava a ele falar aquilo. Pragmaticamente, a gente sabe que ele tem que pensar em como ele vai conseguir votos para se reeleger. Naquele ambiente ele fala aquilo. Isso é claro que vai manchar a história dele e vai ficar marcado na história do atual prefeito de São Paulo, né? Essa volta atrás, inclusive ele foi ao cargo depois da morte do então prefeito Bruno Covas, que tinha uma postura totalmente diferente, né? Então ele chega ao cargo nessa chapa com a morte, infelizmente, do prefeito à época. E agora, assim, para conseguir votos, ele traz esse discurso que agrada o eleitor de extrema-direita. Bom, o que você acha disso tudo, Sakamoto? Eu sei que numa campanha meio que vale tudo, mas não sei, né? Porque os políticos têm uma biografia também. Então, para conseguir consumar o casamento dele com o bolsonarismo, o nosso prefeito Ricardo Nunes espancou o Zé Gotinha num podcast. Na prática foi isso, né? Ele insultou a vacina obrigatória e com isso ele consumou o casamento com o Bolsonaro, né? Ele na prática ele deu uma cadeirada discursiva no Zé Gotinha e abraçou o pior do bolsonarismo raiz ao afirmar que é contra a vacinação obrigatória, né? Ou seja, contra a obrigatoriedade da vacina. A gente entende, né, que em nome do voto, candidatos como um salgado em boteco duvidoso, beijem filhote de cachorro na rua, deem bom dia para cavalo, mas abraçar uma posição que coloca crianças em risco é abrir o alçapão no fundo do poço e pular lá dentro. Talvez, do ponto de vista eleitoral, gere créditos para isso, para ele. Por que que ele falou isso para o podcast do bolsonarista Paulo Figueiredo, e depois repetiu novamente críticas ao passaporte vacinal? Porque ele falou duas coisas. O Boulos perguntou duas coisas: perguntou do passaporte vacinal e da obrigatoriedade para vacina. O Nunes deu uma de Matrix, desviou das balas com relação à questão da obrigatoriedade da vacina e não respondeu, e falou só sobre o passaporte vacinal. Né? Agora, o fato é o seguinte: por que que o Nunes faz isso? O Nunes é de extrema direita? Não, o Nunes é de extrema oportunidade. Ele é extremo oportunista. Ele não é extrema direita, ele é extremo oportunista. Ele pega uma campanha que ele precisa roubar votos do Pablo Marçal, votos bolsonaristas, né? Ele está com 40%, o Marçal 41%, segundo o último Datafolha, precisa roubar isso aqui, e é um jogo de pontuação dupla, porque roubando voto do Marçal, ele afasta o Marçal dele, ele cresce e afasta o Marçal dele. Agora, para roubar votos do Marçal, ele precisa ser mais bolsonarista que o Marçal, que tem se mostrado um bom bolsonarista, né? Um belo bolsonarista. E aí ele fala isso. E quando o Boulos pergunta, no debate agora do SBT, ele fala: por que que você está entrando com essa baixaria? Mas que baixaria, amigo? Foi você que falou que é contra a obrigatoriedade da vacina. Né? Aí, o que que acontece? Ele falou, ele usou como justificativa dizendo, e eu fui o prefeito que tornou a capital, São Paulo, a capital mundial da vacina. A Forbes, quando referiu-se São Paulo, a São Paulo com esse título, tipo numa matéria, uma reportagem, ela fez isso exatamente porque São Paulo estava com uma alta taxa de vacinação, dada a obrigatoriedade da vacina e dada a instrumentos como o passaporte vacinal. Então, São Paulo só chegou àquilo, não foi graças ao negacionismo que agora o Nunes abraça, foi graças ao não negacionismo que São Paulo, como um todo, cidade e estado, abraçaram durante a pandemia. Vamos lembrar que se não fosse a vacina do Dória, o Bolsonaro não tinha comprado a dele. Né? Então é o seguinte, ele está se vendendo, Diego, para finalizar, ele está se vendendo como bolsonarista desde pequeno. Bate boca com o Marçal em debate como Rede TV, UOL, né? Ele participa de ato que pede impeachment do Alexandre de Moraes e que pede anistia para golpistas do 8 de janeiro. Ele diz que está extirpando a extrema esquerda de São Paulo, diz que não tem nada contra o voto impresso, defende escola sem partido, defende ensino religioso em escola pública. E aí, só para ter o ponto é o seguinte: no final das contas, o Brasil, que já foi um exemplo global de vacinação no SUS, né, tá diminuindo a sua taxa vacinal e muito por pessoas negacionistas ou por pessoas mal informadas, que acabam, né, inclusive, se beneficiando desse tipo de ação do prefeito. O prefeito quer o quê? Quer animar uma parte do bolsonarismo que defende a liberdade absoluta e que, inclusive, traz risco à vida.
E aí, gente, olha, o Estatuto da Criança e Adolescente, só para lembrar para todo mundo, tá? Diz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades. STF já reformou isso, um monte de gente já disse isso. Ninguém tá falando que alguém vai pegar a pessoa, que nem na revolta da vacina no início do século XX, e vacinar à força, mas tem formas de garantir pela lei que a pessoa seja obrigada a vacinar. E aí é o seguinte, a questão não é simplesmente cada um faz o que quer e morre. Tem um negócio chamado bloqueio vacinal. Tem um negócio chamado bloqueio, né, sanitário. Quando todo mundo se vacina, aí sim a vacina pega. A vacina protege. Porque a vacina é desigual para todo mundo. Então, quando o Ricardo Nunes fala que não é obrigatório, ele está colocando sim, o risco a vida em risco de crianças, de adolescentes e de todo mundo na cidade, seja negacionistas ou não.